Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Professor João Correia. Hoje, pessoal, o professor João Correia vai fazer uma aula de geografia resumida. Vamos fazer um resumo dos estudos sobre os movimentos da Terra que estamos estudando durante esse mês e, junto com os movimentos da Terra, nós vamos também estudar as zonas climáticas da Terra, certo? Então, dentro desse entendimento, o que ficou compreendido entre os estudos dos movimentos da Terra? Nós vimos que os movimentos da Terra são os movimentos de rotação e o movimento de translação, onde o movimento de rotação é aquele movimento que a Terra faz em torno de si mesmo, certo? No sentido anti-horário, ou seja, a Terra faz um movimento anti-horário, certo? Contra o relógio, certo? Durante 23 horas e 56 minutos e 44 segundos e 9 centésimos. Esse movimento é o movimento diário da Terra. Então, professor, qual a consequência principal que esse movimento nos traz, que ele provoca? Ele nos traz, pessoal, a origem entre o dia e a noite. Se não fosse, se a Terra não girasse em torno dela mesma, o Sol não iria aparecer, né, duas vezes entre as 24 horas. Por quê? Porque ela ia estar parada. Então, o exemplo mais prático que nós temos, que a Terra gira em torno dela, é o movimento que dá origem aos dias e às noites, ok? Então, pessoal, nesse sentido, além desse movimento de rotação que a Terra faz em torno dela mesma, a Terra também faz outro movimento. Ela participa do movimento de translação. Esse movimento de translação é diferente. É o movimento que a Terra dá em torno do Sol, né? Então, ela gira durante o ano todo, durante os 365 dias de um ano, ela gira em torno do Sol, certo? E esse movimento de translação, ele é interessante, porque os 365 dias é o ano civil que a gente conhece. Só que todo ano ela faz esse movimento e sobra 5 horas e 48 minutos. Nessa sobra, quando ocorre, fecha o ano, sobra essas 5 horas, você pega essas 5 horas e 48 minutos, que dá praticamente 6 horas, e multiplica 6 por 4, dá 24 horas, certo? 6 vezes 4, 24. Você, 5 horas e 48 minutos é quase 6 horas, certo? Então, esses minutos que sobram, essas horas que sobram, ela vai se somar durante 4 anos. Quando dá 4 anos, vai surgir mais um dia. Esse um dia é somado aos 365 dias, e o ano vai fechar com 366 dias. Nesse sentido, a Terra está girando a 107 km por hora, né, todos os dias, né? E esse dia que sobra, ele vai ser acrescido, né? E o que vai acontecer? Cada 4 anos, temos um ano de 366 dias, dia este que é acrescido no nosso calendário, no mês de fevereiro, e que recebe o nome de ano bissexto. Ora, e por que, professor, que um ano é chamado de ano bissexto? Está aqui a resposta. Ano bissexto, porque o 366 dias tem 2,6. 2,6 é o quê? Bi. Então, ano bissexto, ok? Então, o movimento de translação é responsável pelos ciclos anuais, expresso pelas 4 estações do ano, onde ele vai nos dar, simplesmente, a visão das estações do ano, da primavera, do inverno, do outono e do verão. Então, esse giro em torno do Sol, a Terra vai girando em torno de si mesma, em torno do Sol, e o momento, inclinando, e o momento que essas inclinações, elas se apresentam, né, durante 4 meses, basicamente, com diferentes inclinações, cada inclinação vai surgir os chamados equinócios ou solstício. Equinócio, quando ela está bastante inclinada, que vai ser nos meses da primavera, certo? E do outono. E no solstício vai ser
quando ela vai estar menos inclinada, certo? Que vai aparecer os solstícios de verão e de inverno. Agora, professor, mas é interessante, não é? Essa inclinação da Terra, exatamente, essa inclinação, nós vamos falar mais um pouco, vocês já perceberam, que ela surge devido à Terra, ela está girando em torno do Sol e a sua força gravitacional é muito forte, o que faz com que ela não fique totalmente 100% alinhada. Então, sempre a Lua, né, e o sistema gravitacional puxa ela para um lado. E ela dá uma inclinação de 23 graus, né, de 5 minutos para um lado e para outro. Sempre ela está fazendo isso, justamente se ajeitando de acordo com a inclinação, de acordo com o movimento de rotação, de acordo com que a gente chama a força gravitacional. Essa atividade, vocês já enviaram para nós aqui sobre a questão dos movimentos de rotação e translação, então ficou muito prático para se responder. Vocês observaram que esses movimentos aqui são bem fáceis de a gente aprender. Então, na primeira questão até a última, vocês viram que não tem nada difícil. Então, foi respondido. Então, vamos agora passar para as zonas climáticas, porque nas zonas climáticas já é diferente. Professor, qual a diferença entre os movimentos de translação e as zonas climáticas? Outras influências, são as outras influências que ocorrem sobre a Terra, que vai caracterizar, que vai nos dar a oportunidade de conhecer as zonas climáticas da Terra. Então, o que é essas zonas climáticas, professor? As zonas climáticas, ela é o resultado do aquecimento maior, né, que ocorre na região equatorial, e menor aquecimento nas regiões dos polos. Então, isso vai nos dar as zonas climáticas da Terra. Por quê, professor? Porque essas zonas, elas vão estar identificadas através das temperaturas. E as temperaturas do planeta Terra, elas são apresentadas dentro de umas linhas imaginárias, que a gente chama de latitude, onde essas linhas, elas vão caracterizar muito bem o clima de cada região. Então, as linhas latitudinais, que a gente chama de latitudes, são as linhas dos trópicos de Câncer, a linha dos trópicos de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico e a linha do Equador. Essas são as principais linhas que apresentam e nos mostram as características marcantes das zonas climáticas da Terra. Então vejamos como ocorrem as zonas climáticas, onde elas se apresentam. As zonas climáticas da Terra, nós vamos encontrar a zona tropical ou intertropical, que vai estar localizada entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Essa região é a região mais quente da Terra. Por quê, professor? Porque é a região que abrange a linha do Equador, o centro da Terra, é a região que pega o maior número de intensidade dos raios solares, ou seja, os raios solares atingem diretamente, o que a gente chama de perpendicularmente, a essa região, o meio da Terra. Então, tanto faz a Terra estar inclinada para um lado como para o outro, mas o Sol está inserindo Mars no meio. Resultado, essa zona é a zona mais quente, certo? E a zona temperada do norte, professor? Qual é a zona temperada do norte? A zona temperada do norte, ela fica entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Como assim? É uma zona que a gente vai observar que os raios solares, eles são mais inclinados, certo? Ou seja, essa região vai ser menos aquecida e menos iluminada. Se a gente olhar a Terra no seu formato geóide que ela se apresenta, você vai ver que essa apresentação, se você colocar de frente o Sol vai incidir mais inclinado sobre essa região. Então, a mesma coisa ocorre na zona sul, né? Ou seja, na zona temperada do sul.
que é a região entre os trópicos de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. A mesma coisa, as temperaturas vai ser a região menos aquecida e iluminadas, certo? E nas zonas polares, pois as zonas polares, elas vão ser as zonas que vão abranger a localização dentro dos círculos polares, uma no Círculo Polar Ártico e outra no Círculo Polar Antártico. Cada uma vai se apresentar cada uma com as suas características gelada, ou seja, mais fria. Por quê, professor? Porque essas regiões são as regiões que recebem menor ainda energia solar, ou seja, a incidência dos raios solares vai passar por longe, né? Vai passar uma pequena luz, em poucas épocas do ano nessas regiões. Então, por isso que não é muito quente. E é muito importante, pessoal, essa diferença de temperatura existente no nosso planeta. Por quê? Porque é bastante importante para a sobrevivência dos seres vivos, porque tem ser vivo que vive com toda tranquilidade numa temperatura bastante alta e outras numa alta não viveria. Ou seja, então, a Terra é super bem feita, essa distribuição do calor é muito importante, porque essa distribuição do calor da Terra sobre a Terra, ela incide na Terra, no continente e nas águas, e quando é de dia, o continente esfria, certo? O calor sobe para a atmosfera e aí vai aquecendo o planeta, certo? O planeta vai se aquecendo. Tanto as águas do continente, a temperatura do continente, como do oceano. E isso faz com que nós tenhamos uma temperatura mediana que dá para sobreviver todo mundo numa boa, tá bom? Então, aqui nós temos uma videoaula que eu já passei para vocês já assistiram, e se não assistiram, vão assistir novamente depois, certo? E o interessante agora são essas questões que eu propus para vocês responderem e que vocês devem ter respondido também. Então, a definição e importância do eixo terrestre, você viu que é muito importante, justamente, que é através do eixo terrestre que a Terra gira em torno dele. Então, ao girar, ela inclina para um lado e inclina para o outro. E esse eixo da Terra é importante justamente para nos dar a visão, certo? E nos mostrar a influência da temperatura nas regiões polares, centrais, né, e mediana da Terra. Justamente, a gente vai ter isso através da inclinação do eixo terrestre. E qual a importância, a particularidade apresentada pelo eixo terrestre? Qual a principal particularidade? Justamente a inclinação do seu eixo, que é de 25 graus, 23 graus e 5 minutos, onde essa inclinação nos favorece apresentar os equinócios e solstícios, ou seja, as áreas, os momentos, as temperaturas da Terra, ela vai se apresentar de acordo com a inclinação do eixo da Terra, no verão, no inverno, no outono, na primavera. Todas essas estações dos anos, ela vai ser apresentada através da inclinação do eixo terrestre. E quais as consequências causadas pela inclinação do eixo terrestre? É o surgimento também das estações do ano, tá certo? Que ela vai apresentar desigualdade para nós de temperatura em cada região. E qual a explicação, professor, para essa grande diferença de temperatura entre as regiões polares e as regiões equatoriais? A explicação bem prática que nós observamos é justamente a questão do aquecimento, da incidência dos raios solares diretamente incidindo sobre o centro da Terra. E quanto mais longe da zona equatorial, mais fria. Por quê? Porque é menos incidência dos raios solares, isso a gente já observou. Então, essa incidência dos raios solares, ela vai nos mostrar que quanto mais próximo do Equador, mais quente. Quanto mais longe do Equador, mais frio. Então, como nós podemos resumir isso, professor? Simples, você pode resumir. Zonas de baixa latitude, quente, ou seja, zonas quentes. Zonas de altas latitudes, zonas frias. Como assim, professor?
Porque se você observar, a linha do Equador é 0 grau de altitude, né? E quando você vai subindo, vai aumentando a altitude até 90 graus norte e 90 graus sul. Então, nessa sequência, nós vamos observar a região de alta altitude, de baixa altitudes, de 0 a 23 graus norte, 0 a 23 graus sul, zonas quentes, chamadas zonas tropicais. De 23 graus a 66 graus, norte e sul, regiões de médias latitudes, são chamadas regiões temperadas, do norte e do sul. E regiões de 66 graus a 90 graus, zonas polares. Então, zona polar do norte e do sul, altas latitudes, baixa temperatura. Ok? Então, fica bem explicado assim, bem entendido. Então, em função dessas diferenças de temperatura, professor, como fica distribuído as zonas climáticas sobre a superfície terrestre? Distribuída de acordo as linhas imaginárias, conhecidas como zonas tropicais, né, zonas equatorial, zona tropical, zonas temperadas e zonas glaciais. Então, essa distribuição vai ficar entre os trópicos de Capricórnio e o trópico de Câncer, zona tropical. Entre o trópico de Capricórnio, né, entre o trópico de Capricórnio e o Círculo Polar, né, e o Círculo Polar Antártico, zona temperada do Sul. Entre o trópico de Capricórnio, entre o trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, zona temperada do Norte. E assim sucessivamente. Entre o Círculo Polar Ártico e o Polo Norte, zona polar do Norte. Entre o Círculo Polar Antártico e o Polo Sul, Círculo Polar Antártico. Então, essa assim que fica definido. Então, e qual a importância das linhas imaginárias nesse contexto, professor? Bom, é muito importante, professor, pessoal. Por quê? Porque as linhas imaginárias, a partir desse momento, circundadas sobre a Terra, ela vai nos mostrar bem tranquilo a divisão entre as zonas climáticas. Ela vai identificar, ela nos favorece a identificação das zonas climáticas da Terra, ok? Então, e quais, professor? E desse sentido, diz assim, localize o nome e o limite de cada zona, até de mostrar para vocês. Cada zona tem seus limites e cada zona representa uma temperatura. Temperaturas altas, baixas e médias, né? E aí a gente fica por aqui, fecha a aula e deixa aqui um entendimento bom para vocês sobre os movimentos da Terra e as zonas climáticas da Terra. Tá bom assim? Então, na próxima aula, a gente continua. Um abraço para todos e até breve.